como o senhor citou, pastor. Transtorno do pânico, depressão, transtorno bipolar. A ansiedade é esse sintoma base. A ansiedade, ela é a sensação que de algo ruim vai acontecer a qualquer momento e muitas vezes sem nenhum motivo. E a psicose é outra coisa, quando você tem a quebra do parâmetro de realidade, é o que a população, a história ficou conhecida como louco, de fato, né? Mas a neurose em si, que todos nós aqui somos neuróticos nesse aspecto, porque temos algum traço ou outro de ansiedade, ou traços depressivos, o que seja, ela é a base. Então, assim, o autoconhecimento, o parar, o desacelerar a mente, né? Essa mente agitada que nós temos hoje, acelerada, o contemplar o belo, ao buscar realmente trazer sentido e beleza das pequenas coisas da vida, tem que começar por nós mesmos. E nos entendendo de onde vimos, né? A nossa cosmovisão cristã nos dá sentido para entendermos isso claramente, né? E a psicoterapia em si. Então, quando é que há indicação de uma coisa ou de outra? Quando é que pode ser feita uma medicação natural ou não, tá certo? De maneira geral, quando a gente entra nas neuroses, a gente tem que ver, quando a gente entra em contato com um paciente ou com uma pessoa que esteja precisando ou algum amigo, se aquela pessoa está passando apenas por um sofrimento mental, se são pensamentos intrusivos que vêm, causam um certo mal-estar, mas que a pessoa está conseguindo conviver com aquilo, ela está conseguindo viver funcionalmente bem, trabalhando, se relacionando, indo para a igreja, tá ok? Ou se aquele estágio leve, só de sofrimento mental, já passou para um estágio moderado, que é quando você tem impacto sociofuncional. Além de sintomas possivelmente corporais, de taquicardia, de sintomas gastrointestinais, de entalo na garganta, de simulação até de infarto, como o pânico faz isso, né? A pessoa não está tendo mais condições de exercer a sua vida profissional de maneira adequada, a sua vida familiar, a sua vida na própria igreja também. Então, aí já chegamos num ponto um pouco mais que o sinal amarelo para vermelho já está ligando. Quando nós temos casos leves, apenas de sofrimento mental, a psicoterapia em si, ela é suficiente, isso é um consenso dentro da academia, né, sobre saúde mental, e medicações naturais podem ser utilizadas dentro também da nutrição, né, a gente vê que a nossa alimentação faz a base de quem somos também. Então, alimentos ricos em triptofano, como a banana, por exemplo, é um exemplo de alimento que tem que estar presente para a nossa alimentação, porque ele é um aminoácido que é precursor de serotonina, de substâncias neurotransmissoras que nos ajudam a mantermos menos ansiosos, menos tristes. Alimentos ricos em ômega 3, né? Gorduras que não sejam fabricadas de maneira artificial, nas gorduras trans, né? Excessos de açúcares que são realmente inflamatórios e levam a níveis de ansiedade maior. Isso tudo está dentro dos 8 remédios naturais que a gente fala, né? Mas existem, sim, medicações que podem nos ajudar a aliviar nossa mente, algumas reposições manipuladas que a gente possa fazer de algumas plantas. A gente pode pensar em derivados do próprio maracujá, isso é verdade, tá certo? O maracujá, em sua raiz, principalmente, tem propriedades para isso. A valeriana também tem alguma propriedade que possa ser feita, tá certo? Algumas reposições com magnésio também têm ajudado bastante em alguns estudos, tá certo? A vitamina D é algo já altamente consolidado, então a suplementação de vitamina D, ela é impressionante o quanto ela pode ajudar você também a enfrentar questões mentais, e você tem que descartar uma série de outras doenças, de cunho também apenas físico, biológico também, como o hipotireoidismo, carência de vitaminas em geral, e a gente ficar atento a isso, né? Quando nós temos um quadro já moderado, com sofrimento mental e impacto sociofuncional, e precisamos também de medicações tradicionais, e devem ser feitas escolhas que levem menor dependência, tempo certo de tratamento de início, de retirada, e associado a uma psicoterapia, a uma psicoeducação e um autotreinamento para que a gente possa superar isso o quanto antes. Ok. Outra pergunta aqui é da Helena Braga, ela é de Banabuiú. Ela perguntou aqui, qual o dia que o senhor atende em Banabuiú? Tá ótimo. Eu assumi agora o concurso lá, tá certo? Nessa semana passada, por coincidência, tá bom? Então, eu iniciei segunda-feira e eu tô a semana toda lá
na unidade da sede 2, tá certo? Por enquanto lá, tá bom? É um prazer, Helena, e espero conhecê-lo um dia. A outra pergunta aqui é o seguinte, como é que a pessoa consegue diagnosticar que tem algum transtorno psiquiátrico? Tem como se saber isso? É a pergunta da Isa Carla, né? Como é feito o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico? Tá ótimo, Isa. O diagnóstico em si, a palavra diagnóstico, né, ela é um ato, né, de um profissional de saúde, né? A gente pode levantar suspeitas, a família tem que estar muito atenta, né? A família não pode abandonar e cair infelizmente, naquele velho costume que nós temos de isolar pessoas com sofrimento mental, né? Estigmatizá-las, né? Entender que, assim como o coração adoece, os rins adoecem, a mente adoece, e eu posso dizer, pelo que eu acompanho, talvez não exista doença pior do que o transtorno mental, para mim é o pior sofrimento. Você pode, por isso eu escolhi também essa área para poder aprofundar um pouco mais os estudos, porque você pode estar num belo castelo, mas com a sua mente ruim você vai estar embaixo de um viaduto, sofrível. Mas você pode estar, por exemplo, com um câncer terminal, muitas vezes no UTI, mas com a sua mente bem, entregando sua vida àquele princípio que você tem de vida, né, o sentido maior, você é um milionário naquele momento, é uma pessoa de sucesso. Então, assim, o que a gente pode reconhecer são os impactos. Por exemplo, ver mudanças de hábitos, né, naquele seu filho, naquele seu irmão, naquele seu parente, namorado, amigo, que antes tinha prazer em fazer algumas coisas e passou a não ter mais prazer, passou a ter isolamento social, evitar alguns momentos que ele não evitava antes. Aos pais observar se o rendimento escolar dos filhos está caindo de maneira estranha. Por que está caindo, né? Será que aquela criança está sofrendo bullying? Será que é algum problema mais sério, né, envolvido com drogas? Então, os pais, nós, eu também vou ser pai agora, graças a Deus, minha esposa está gestante, os pais devem saber que o princípio de mordomia presente no fato de você ser um pai ou mãe é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente deve honrar isso vigiando, observando e levando a verdade para o caminho para aquela criança e observando o que esse mundo pode estar atacando. Não fechar os olhos, porque às vezes chega num ponto em que fica quase impossível de a gente tentar melhorar a qualidade de vida e evitar complicações maiores. Então, eu diria que o que a gente pode fazer como leigos em casa é ter essa empatia, estar próximos, identificar mudanças de hábitos e de humor, tá certo? Logo no começo, porque é nesse momento que a gente consegue intervir de maneira mais eficaz, evitando às vezes até medicações, evitando até medicações que levem à dependência em algumas situações, né? Mas o diagnóstico em si é algo profissional, tá bom? Ok, são várias perguntas que estão chegando aqui, não vai dar para fazer todas, mas tem duas aqui que a gente pode fazer uma junção, né? A Rebeca, ela pergunta assim, um exemplo de vitamina D que podemos fazer uso. E a Cléa, ela pergunta o seguinte, é verdade que a planta moringa, ela alivia as dores, essas angústias, essas tristezas? Por gentileza. Tá ótimo. Assim, queridos, em relação à vitamina D, a vitamina D, ela, no Ceará, falando aqui especificamente da gente, né, nós vivemos uma certa epidemia de hipovitaminose D. Então, as pessoas, em geral, mesmo aqui sendo um lugar ensolarado, temos vitaminas D baixa. Claro que aqui não é um ambiente de a gente falar em termos de consultas, dosagem, essas questões, tá certo? Mas era bom que na consulta de rotina fosse dosada a vitamina D no sangue de cada um, tá certo? E que, dentro desse contexto, de acordo com a necessidade também, fosse feito reposiçõezinhas bem tranquilas, em geral feito em gotinhas, tá certo? Que você possa fazer durante as suas refeições, durante o dia. Claro que isso não substitui um dos remédios naturais que todos nós conhecemos aqui, que é o contato com o ar livre, com o sol, porque nós temos precursores da vitamina D que estão presentes em nosso organismo
e que eles vão ser ativados com a exposição ao sol. Então, em relação à vitamina D, o ideal é ter contato com o sol, fazer atividades, claro, em horários adequados, né, com proteção solar, em situações mais, a partir de 9, 10 horas da manhã, aqui principalmente, que é muito quente, né, mas mais cedinho, para ativar essa vitamina D, dosar, porque de acordo com a necessidade da dosagem dessa vitamina D, reposiçõezinhas bem simples, que em qualquer farmácia de manipulação, farmácia comum, já podemos fazer com facilidade, tá certo? Em relação à segunda pergunta, não só em relação à moringa e devido às outras substâncias, nós carecemos de estudos mais fidedignos que nos dê certeza em utilizar isso como uma prática, tá certo? Eu utilizo na minha prática muito essa medicina popular com a medicina tradicional, tá certo? Eu não desvinculo as duas coisas, até porque se aquilo é dito que faz bem, alguma experiência humana foi se construindo com o passar do tempo, tá certo? Então, assim, por mais que não existam estudos muito claros em relação a isso, eu não vejo problema em a gente fazer uma junção, né, dessas formas de tratar, de aliviar o sofrimento e conseguimos ter mais êxito no tratamento. Ok, doutor Léo. Agora eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, uma mensagem que o senhor gostaria de dar para todos que estão aqui. Nós temos mais ou menos uns 100 pontos, né, locais aí assistindo ao vivo agora. Então, uma mensagem para todas as famílias que estão conosco nessa manhã. Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos, tá certo? Dizer que vocês não estão só nesse sofrimento, nessa ansiedade, não se sintam inferiores por estar sentindo isso. Como eu falei, nem no contexto que a gente está aqui, a gente pode falar que existe toda uma história do povo de Deus passando por provações. E essa pandemia, se a gente for rever, né, as profecias, ou for mesmo ver Mateus 24, Lucas 21, a gente vai ver que é um sinal que Jesus falou que até que seria necessário. Essas coisas são necessárias que aconteçam, né? Então, assim, pessoal, a gente vai passar por isso, firmes, juntos. Entendam, se a gente pegar desde o começo da história do povo de Deus, desde mesmo, né, se a gente pegar desde Abraão, se a gente pegar o sofrimento de Elias, que pediu até para tirar a própria vida dele, pediu a Deus porque não aguentava mais pediu para morrer, mas Deus foi lá e firme e continua. O próprio Davi, né, depois de ter pecado, como a gente sabe, o arrependimento e o sofrimento que ele passou, pelas perseguições também que ele sofria, as angústias que o próprio Jesus sofreu, se a gente for, né, no Jardim das Oliveiras, ver o contexto. Então, o próprio Jesus também nos advertiu. No mundo tereis aflições. Então, Jesus, ele falou, eu vos falo para vos prevenir. Ele não está enganando a gente. A gente sabe que esse mundo caído, toda a consequência do pecado vai trazer sofrimento para a gente, seja de cunho de variabilidade genética, seja de cunho da ação do próprio inimigo, seja de consequência das nossas atitudes, né, das permissões que Deus possa dar, tá bom? Mas que ao final nós temos uma promessa, um sentido maior. Dentro dessa nossa cosmovisão cristã, o nosso sentido maior está vivo, e é Jesus Cristo. Ele está vivo, ele pagou nossa dívida, nós estamos aqui corroborando para o plano de salvação. Vamos sofrer? Sim, vamos sofrer, mas nada comparado ao sofrimento que ele passou e que ele venceu e que ele nos mostrou que é possível vencer. Então, como igreja, eu queria que a igreja, a palavra eclésia, de comunidade, que a gente possa estar juntos em comunidade, um ajudando o outro, um apoiando o outro nesse momento, e se algum irmão, algum parente conhecido precise de alguma assistência, não se neguem a buscar uma assistência profissional, porque às vezes nós precisamos. Tenhamos humildade para isso, e o conhecimento médico, o conhecimento da saúde foi um dom de Deus também. O Espírito Santo é que nos traz a verdadeira medicina, a verdadeira psicologia, a verdadeira ciência, tá bom? Então era isso, desejar um abraço a todos, deixar aqui minha admiração pela Igreja Adventista e dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui com vocês e logo, logo poder revê-los pessoalmente, se possível, tá bom? Ok. Doutor Léo, muito obrigado pela sua participação. Tem algumas pessoas aqui fazendo